Qual é a última? Qual é a última? Qual é? R, né? R, Px é equivalente a Qx, qualquer que seja x em A. Negação disso, qual é? Existe x em A, tal que... Negação disso. Qual é a negação disso? Qual é? Px e não Qx, ou não Px e Qx. Lembrando, ou reforçando, que a conjunção e a disjunção, elas são comutativas, né? P e Q é a mesma coisa que é logicamente equivalente a Q e P. Mesma coisa vale para a disjunção. Entenderam isso aí? Vocês entenderam? Tá? Deixa eu abordar o seguinte. Pronto, para hoje. Tá? Ó, exemplo, tá? Exemplo, ó. Pronto. Quando você tem a proposição, essa proposição R aqui, ó, essa proposição R que coloquei, Px implica Qx qualquer que seja x em A, isso aqui é uma proposição gerada por uma família de implicações, correto? Na família de implicações, não é? Aí isso também é chamado na literatura de implicação. Então você chama isso aqui também de implicação, sabendo que na verdade é uma proposição gerada por uma família de implicações, usando o quantificador o quê? Universal. Mas você também chama isso aqui de implicação. Eu vou, daqui por diante, na literatura se chama. Assim como se você tiver a R assim, Px, se somente se Qx, qualquer que seja x em A. Isso aqui também você chama de uma equivalência. Sabendo que isso aqui é o quê? É uma proposição gerada por uma família de equivalências, usando o quantificador universal. Mas você só chama isso aqui de equivalência, de implicação, porque está usando o quantificador universal. Só chama isso aqui de equivalência, só chama essa R de equivalência, porque você está usando o quantificador universal. É no caso em que você usa quantificador universal. Por exemplo, essa R aqui não é chamada de equivalência, tá? Assim como essa R aqui não é chamada de
implicação. O que é na literatura chamado de implicação é essa e essa. Tá? E aí eu vou usar um tempo aqui, vou fazer um exercício aqui, que é o exercício, é o último exercício, ó, tá? Dessa aula, que é o seguinte, para exercitar, para você entender. Não, Seguinte. Seja U um conjunto de universos, seja U um conjunto universo, horrível, né? Universo, tá? Px com x pertencente a U e Qx com x pertencente a U. Famílias de proposições, duas famílias de proposições, e os conjuntos. Conjunto A é, por definição, conjunto formado por cada x de U, tal que Px. E B, o conjunto formado por cada x de U, tal que Qx. Até aí, vocês entenderam, né? Todos entenderam? Hã? Agora eu vou aqui, ponto, aí eu vou dizer. Mostre que A está contida em B. A contida em B é uma proposição, porque é uma afirmação. A está contida em B. Isso pode ser falso ou verdadeiro. Mostre que A está contida em B se e somente se Px, e aí eu vou botar aspa dupla para facilitar o entendimento. Se somente se Px implica Qx qualquer que seja x no conjunto A. Olha o tipo de exercício. Você entender esse exercício, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Cheio de exercício. No cálculo, na matemática discreta, tá? Na álgebra linear, tá cheio desse tipo de exercício. Sejam P e Q. Isso aqui não é a solução não, viu? É uma explicação que eu vou dar pensando nesse exercício. Sejam P e Q proposições. Quando você encontra o imperativo, mostre que P, que é imperativo, mostre que P, isso aparece anunciado de exercício. P é uma proposição qualquer. Você encontrar, ele anuncia uma proposição, aí ele diz, mostre que P, o que é que ele está pedindo? O que é que ele está pedindo? Mostrar que P é verdadeira. Que uma proposição, ela ou é falsa ou é verdadeira. Agora, no exercício, se é dado o enunciado de uma proposição, tá? E diz, mostre que P, ele está pedindo para mostrar o quê? Que P é verdadeiro.
Se aparecer no enunciado isso, mostre que P implica Q. O que é pedido? É um imperativo. É um imperativo. Mostre, mostra, está mandando. Está mandando você mostrar. Se você não demonstrar, você vai tirar 0. Você é reprovado. Tá? Mostre que P implica Q. O que é que ele está mostrando? O que é que ele está mostrando? Não. O que é que ele está pedindo? Está pedindo para você demonstrar que isso é uma implicação que verdadeira. E uma implicação há essencialmente 3 formas de você mostrar que ela é verdadeira. Primeira, prova direta. Tem a primeira delas. Se você mostrar que P é verdadeira e que Q é verdadeira, a implicação é verdadeira. Se você mostrar que P é falsa, a implicação é verdadeira. Ok? Mas isso é como... Na maioria dos casos, isso é como... Isso aí, cara, é como aquela história do balão, né? Que o cara tá lá no balão e pergunta. Não serve para nada. As demonstrações de fato são as seguintes. Prova direta. Como é que você mostra com a implicação é verdadeira? Mostrando que a veracidade de Q é consequência da veracidade de P. Ou seja, você não vai poder, em outras palavras, você não pode ter P verdadeira enquanto Q é falsa. Isso é a chamada prova direta. Você admite a veracidade de P e conclui a veracidade de Q. Isso é a prova direta. A outra prova é pela contrapositiva. Você tenta a prova direta e não consegue. Aí você vai tentar mostrar que a contrapositiva é uma implicação verdadeira. Qual é a contrapositiva de P implica Q? Não Q implica não P. E tem uma outra opção. Se a primeira não funciona, a segunda não funciona, você faz a demonstração por absurdo. E se as 3 não funcionarem, aí vai ficar uma conjectura. Que você não vai conseguir demonstrar. Tá bom? Se você não tiver competência para demonstrar pela prova direta, não tiver competência pela contrapositiva e não tiver competência por absurdo, que eu vou explicar o que é, a sua implicação continua sendo uma conjectura. Você não saberá o valor dela. Entendido? Mas o fato é, quando diz mostre, por exemplo, mostre que P, se somente se que. Está pedindo o quê? Está pedindo para mostrar que essa equivalência é uma proposição verdadeira. Ok? E é exatamente aqui, é exatamente isso que você tem aqui. Você tem, ó, A contida em B, é a proposição P, e isso aqui tudinho é o quê? É a proposição Q. Eu quero que você prove que esta equivalência é verdadeira. Ou seja, e qual é a prova que você tem aqui e que vai funcionar? Você usa o seguinte, quando é que você mostra que uma equivalência é verdadeira? Mostrando que a veracidade do consequente é consequência da veracidade do antecedente, e a veracidade do antecedente é consequência da veracidade do consequente. Isso é uma forma de provar. Se você provar isso, você demonstrou. Entendido? Entendido? Então está aqui. Mostre que. Então vamos lá. Prova. Solução. Vamos botar prova, porque ele está pedindo para eu provar. Prova ou demonstração. Ele está pedindo para mostrar, demonstração. Prove ou demonstre, tá? São todas, quando aparece isso aí, está pedindo para mostrar que a proposição enunciada é o quê? Verdadeira. Então, prova. Então, como é que se mostra que uma equivalência é verdadeira? Mostrando que a veracidade de Q é consequência da veracidade de P, e a volta, que a veracidade de P é consequência da veracidade de Q. Então eu não vou poder ter uma falsa enquanto a outra é verdadeira. Então a equivalência é uma proposição verdadeira. Quando é que uma equivalência é verdadeira?
quando as duas são falsas ou quando as duas são verdadeiras. Como eu não vou poder, se eu conseguir com esse argumento, como eu não terei uma falsa e uma verdadeira, a equivalência é verdadeira. Então, como é que eu me comporto aqui? A ida. Então, a ida qual é? Você geralmente escreve assim: suponha que A está contida em B. Suponha que A contida em B é o quê? Verdadeira. Só que ninguém escreve isso. Quando eu digo suponha que A está contida em B, o que é que eu estou supondo? Eu estou supondo que é verdadeiro. Entendeu? Ninguém coloca isso. Então, só isso. Pronto. Suponha que A está contida em B. Aí eu quero mostrar que esta implicação é verdadeira. Essa família gerada por implicação. Como é que eu mostro que isso aqui é verdade? Mostrando que para todo x de A, essa implicação é verdadeira. E como é que eu mostro que essa implicação é verdadeira mostrando para todo x de A? Uma forma é mostrando que a veracidade de QX é consequência da veracidade de PX. Então, como é que eu escrevo? Então, daí de onde? Daí, da hipótese, da suposição de que A está contida em B, se o quê? PX, se PX é o quê? É verdadeira, só que ninguém escreve PX é verdadeira, a gente escreve o quê? Se PX. Tá? E a leitura é essa. Tá? Por exemplo, se x é maior do que 2, ele é maior do que 0. Eu escrevo, se x maior do que 2 é verdadeira, então x maior do que 0 é verdadeira? Você já viu isso? Não, eu escrevo o quê? Se x é maior do que 2, então x é maior do que 10. Entendido? Então, ó, se px, acaba com isso, se px, então o quê? Aí você olha para a definição de A, para ter a consequência aí. Quem é A? É o conjunto formado por cada x de U, tal que P de x é verdadeiro. E isso que eu disse, ninguém diz, tal que Px. Tá? Entendido? Então, para estar em A, Px tem que ser verdadeira. Para estar fora de A, Px tem que ser falsa. Conclusão, se Px é verdadeira, então o quê? X está A. Logo, qual é a minha hipótese principal aqui? Eu estou supondo que o A está contido em B. Logo, o X pertence a quem? A B. Logo, o X pertence a B. E, assim, quem é B? É o conjunto formado por cada X de U, tal que X é verdadeira. Ou seja, um elemento está em B quando e somente quando QX é verdadeira. Se o X está em B, QX é o quê? Verdadeira. A gente escreve isso, está implícito, está subentendido. Só QX. Então o que foi que eu mostrei? Eu mostrei que a veracidade... Eu mostrei que, na hipótese de A estar contida em B, a veracidade de PX garante a veracidade de QX. Isto diz o quê? Isto diz que PX implica o quê? QX qualquer que seja X em A. Isso garante que isso aqui é o quê? É verdadeiro. A gente escreve isso? Não, mas é o que está implícito. Então tire isso aqui e se contentem com isso que está escrito. Eu ainda botei a aspa dupla para ver qual é